Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos que nos ouvem. E, como de costume, aquela recomendação de que você ouça todos os áudios que são postados aqui, pois com toda certeza eles trarão a você um pensamento edificante, uma linha de raciocínio, alguma coisa para ajudar você, não só a meditar na palavra, mas também se motivar, se encorajar em buscar sempre pregar o evangelho. E, se possível, pregue usando palavras, mas preferencialmente que você pregue com a sua vida. Dito isso, vamos ao devocional de hoje. Estamos falando sobre o alicerce sólido e o episódio de hoje nós vamos falar sobre vista a armadura de Deus. Com toda certeza, se você convive no mundo cristão, você já ouviu falar muito, né, a respeito dessa passagem, que inclusive será utilizada hoje, Efésios 6. Fala sobre a armadura de Deus e como a armadura de Deus é importante para cada situação, para cada coisa que a gente vai fazer e principalmente para se manter na jornada espiritual até o retorno do nosso Rei. Quando a gente fala de Efésios 6, você vai ouvir falar de várias coisas. Ele deixa muito claro na passagem, né, que essa armadura é uma armadura, digamos assim, que espiritual que você usa. E eu queria ressaltar alguns pontos. Eu vou ler do versículo do 11 ao 18, mas com toda certeza vai ficar mais claro para você exatamente o tema do devocional de hoje, que a ideia da armadura não é simplesmente vestir a armadura para um desfile, né? Não é um carnaval, por exemplo, em que a pessoa coloca uma fantasia, não é para se sentir bonito, muito pelo contrário, é uma armadura que ninguém vai ver, mas principalmente ela te chama para um combate, pois afinal de tudo, no final de tudo, você não usaria uma armadura simplesmente para passeio. A armadura ela tem uma finalidade. Assim como Deus, quando expulsou Adão e Eva do Éden, ele fez o primeiro sacrifício, o sacrifício de animais, para criar roupas para Adão e para Eva. Assim também ele criou a armadura para nos proteger daquilo que realmente nós devemos combater. Dito isso, vamos na leitura que se encontra lá no versículo 11 até o 18, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra carne ou sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com oração e súplicas no Espírito. Vigiai nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Perceba, primeiro ele explica, né, cada parte que você tem que usar da armadura, ressaltando duas partes muito importantes. Com certeza você já ouviu pregações que detalham muito cada versículo e até mesmo estudos bíblicos aprofundados nessa passagem paulina, mas o mais importante que eu quero ressaltar aqui agora são os pontos: o escudo, que apaga todas as setas do maligno, ou seja, é praticamente um mandamento de você se defender de algumas coisas. E muitas das vezes se defender é não estar presente. Se você sabe que você vai estar num determinado lugar onde você vai ser diretamente atacado, muitas das vezes não tão diretamente, nem de uma maneira tão explícita, você tem que estar pronto com o seu escudo para se defender dos ataques, pois alguma coisa que te acerta pode causar dor e com a dor o ser humano tende a reagir impulsivamente. A maioria das vezes que você pega registros bíblicos, a maioria das vezes que você olha as situações dos homens de Deus, no momento de dor, no momento de muita angústia, de muita agonia, até mesmo Cristo chegou a transpirar sangue. E isso pode ser causado por setas malignas. É importante que você se defenda. Mas o ponto mais alto dessa passagem, que eu gostaria de ressaltar hoje, é o capacete da salvação. A salvação vem pela cabeça, pelo cabeça que é Cristo. Então é muito importante que você esteja com a sua mente protegida sobre todas as coisas que você tem no seu ambiente de trabalho, no ambiente onde você estuda, e às vezes até na igreja você vai ouvir de várias pessoas algumas coisas que podem, de certa forma, distorcer um pouquinho o que você pensa. Eis aí um motivo pelo qual nós temos que ser como os bereanos. Inclusive, esse áudio que você está ouvindo, confira na palavra, veja se realmente bate, porque
é muito importante que a gente se alimente do verdadeiro alimento que é Jesus. E se você ouve alguma coisa que pode distorcer o evangelho, certamente isso pode te trazer algum malefício e muitas das vezes pode chegar até a morte espiritual. Então é importante que a gente utilize o capacete da salvação e que a gente use também a espada, que é a própria fé do Espírito, a fé que nós temos, o desenvolvimento que a gente tem em cada coisa, em cada parte, em cada momento. Pois vai ter um momento que você vai precisar mais do escudo, um momento que você vai precisar mais do capacete, um momento que você vai precisar mais da espada, mas em todos eles você tem que estar preparado. E a sua batalha, por incrível que pareça, de todas essas armas, como fala no versículo 18, é para que você esteja sempre em oração. Então você se protege, você tem bons pensamentos, você não permite que os dardos inflamados do inimigo te acerte, para que você mantenha a sua concentração nas suas orações, nas suas súplicas diante de Deus e, principalmente, que você ore por todos os santos. E muitas das vezes é muito difícil orar pelos irmãos, né? É muito difícil, mas é importante que você coloque na sua oração que Deus abençoe e conduza os líderes da congregação a qual você faz parte, que Deus abençoe e conduza o seu irmão em Cristo, que muitas das vezes direciona um áudio ou uma mensagem para você. É muito importante que você peça que Deus abençoe toda a sua igreja, para que a gente continue crescendo, amadurecendo em Cristo e que os nossos frutos sejam todos de forma engrandecedora ao nome de Jesus Cristo. E lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu.